Beleza, meus amigos? Bem, sou Ricardo Príncipe de Manto. Eu trabalhei durante muitos anos da minha vida como programador, principalmente para comércio internacional e para sistema financeiro, tá? Trabalhei em alguns lugares do mundo, aí tenho bastante conhecimento de certas situações da economia. Eu vou falar uma situação bem interessante que aconteceu de alguns anos para cá, que foi o aumento do preço do ouro, tá? Então tem duas alianças aqui, são duas alianças de ouro 22, tá? Para quem não sabe, o ouro puro ele é 24 quilates, tá? Então ele é um ouro que ele é transformado em base, ele é timbrado, etc e tal. Então esse aqui é um ouro que ele tem um grau de pureza bem alto, tá? É 22. O mais se usa por aí é para joias e etc e tal, é o 18 e o 16, né? Então vocês que acompanham o mercado financeiro viram que o ouro ele subiu muito as cotações de alguns anos para cá. O que acontece? O ouro ele é um metal escasso, ele é um metal de grande valor que é usado há séculos e ele é um metal que pode ser usado como reserva de valor, tá? Fora isso, pouco se falou, porque eu acompanho bastante, eu gosto muito de economia, como trabalhei como programador para isso, eu tenho que entender também, afinal de contas, as coisas que eu fazia, né? E eu acompanho muito, e pouco se falou por que o ouro subiu tanto. Porque é reserva de valor? Sim. Porque é escasso? Sim. Tá? O que acontece? O ouro ele está sendo muito usado hoje em microeletrônica, como era usado antigamente. Então o que acontece? O ouro ele tem propriedades mecânicas e também de condutividade, nas quais ele é um excelente condutor, por exemplo, de pulsos elétricos. Ele é um metal que ele aquece pouco. E isso, o que acontece em circuitos, microcircuitos? Porque eu também sou técnico em informática. Além de programador, também sou técnico em informática. Quando você trata de situações, por exemplo, de um smartphone, de uma placa de vídeo, de uma placa de um circuito, de um servidor, calor representa o quê? Perda de energia. Aquele calor é a energia elétrica transformada em algo térmico, porque lá interfere em desempenho e o próprio consumo de energia. Então o ouro ele é um excelente metal usado em microeletrônica, tá? Então o ouro subiu bastante porque ele está sendo muito usado, principalmente em placas de vídeo. Se vocês verem as cotações de empresas de eletrônica, por exemplo, que fazem placas de vídeos que são cotadas em bolsa, etc e tal, subiram pra caramba, tá? Subiram aí, estão lá. O hardware, né? Placas de vídeos, o plural, perdão, subiram bastante. Porque o que acontece? O ouro é um excelente metal para isso. Ó, para vocês terem uma ideia, se você usar um outro tipo de metal, não vai ter os mesmos desempenho que o ouro traz. A platina também é um metal que dá bastante melhor em desempenho. Vou fazer até uma comparação para vocês. Por exemplo, para vocês entenderem como funciona isso daqui. Por exemplo, você pode usar alumínio. Alumínio é um metal que, quando ele é transformado na forma de bauxita para o alumínio, e antes disso tem a própria extração, tal, tem todo aquele processo de mineração, etc e tal. Ele é um metal bem mais barato, só que ele não tem assim aquela capacidade de alto desempenho como, por exemplo, o ouro, entendeu? Como o tungstênio. Para vocês terem uma ideia, terras raras que fazem, por exemplo, processadores, outras situações que vão numa placa, por exemplo, de uma placa mãe, eles existem muito aonde? Na China, na Mongólia e em aquelas repúblicas da Ásia Central que faziam parte da União Soviética, o Tadjikistão, o Kirguizistão, o Turcomenistão. Esses países eles têm bastante reservas de terras raras, tá? E são também minerais usados muito em circuitos, né? Mas o ouro, ele, por exemplo, em relação a algum tipo de metal raro, das terras raras, ele até mais tem quantidades maiores. Então, o ouro subiu bastante por causa disso, tá? Eu trabalhei como programador, para vocês terem uma ideia, numa
uma empresa do mercado financeiro, inclusive é na Suíça, que ela tratava sobre o mercado futuro de ouro, tá? Aqueles contratos que você faz lá, que você compromete a comprar uma determinada quantidade de ouro, mercados futuros, tal, futuros. Então eu tenho bastante conhecimento sobre ouro. Então, o que acontece? O mercado, ele viu que o ouro ele estava valorizando bastante porque ele é usado como reserva de valor, certo? Mas também no meio para produtos eletrônicos. Aí, quando o mercado ele coloca o, digamos assim, o pensamento em algo que tem valor agregado, ele pensa como? Um ouro em barra é um ouro reserva. Sobe, desce, inclusive existe até um spread, se você... Pessoa comum, tá? For comprar lá ouro, existe lá o spread entre o valor de compra e venda, etc. Tal. Aí fala assim, pô, vale tanto. Se for usado esse metal numa situação de produção, por exemplo, para eletrônicos, ele tem um valor bem maior, mas bem maior mesmo. E quanto que esse valor maior? Só quem sabe são as empresas. Você pode até calcular, por exemplo, uma placa de vídeo, uma placa de um sistema qualquer aí, uma placa mãe, pela quantidade de ouro que tem ali, mais ou menos quanto que pagaram no ouro para ser transformado naquilo, mas só quem sabe isso daí é o produtor, tá? Então, inclusive, existem situações que você tem que fazer um cálculo aproximado. Então, o ouro subiu por causa disso. Aí as pessoas ficam falando, não, tem que voltar ao padrão ouro, tem que voltar isso, aquilo, certo. O padrão ouro, tal, as moedas lastreadas em algo como ouro, foi algo legal, tal, mas, vou ser sincero, hoje as moedas são lastreadas em quê? Em dívida, tá? Se você não sabe, as moedas hoje são lastreadas em dívidas. O que são essas dívidas? Depois eu vou fazer um vídeo explicando. Literalmente é assim, eu tenho uma moeda X. Qual que é a população do meu país? Y. Quanto que essas pessoas produzem nas quais eu tenho um tipo de arrecadação como taxas ou tributos? Tal. O dinheiro é lastreado nisso. Se você nunca viu como o dinheiro é lastreado nisso. O próprio dólar americano, que é uma moeda fortíssima, né? Você pode ver lá que os americanos lá, o tesouro deles lá, lançam o US Bonds direto, né? Então você tem lá aquilo lá, um título, e você tem o dólar. É mais ou menos assim, tá? Então o ouro subiu bastante, principalmente porque hoje ele está sendo bastante usado em circuitos, em meios de produções eletrônicas, tá? Basicamente é isso, tá? Ele é muito, mas muito usado mesmo, mas absurdamente usado. Você pega lá um terminal de uma pinagem, por exemplo, de um processador, ouro. Você pega lá uma determinada trilha num sistema impresso, você tem ouro. Você usa muito ouro porque é um metal excelente para tudo. Satélite de comunicação tem ouro pra caramba naquilo lá, para quem não sabe, tá? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Na descrição do meu vídeo existe o link para o meu vídeo número 1, na qual eu falo as razões de eu fazer esse tipo de vídeo aqui falando sobre mercado financeiro, comércio internacional, tá bom? Muito obrigado e sejam felizes. Gente, tá um pouco de barulho aí no vídeo, tá? Eu também tenho um problema. Eu falo em grupo, faço dinâmica de grupo, etc e tal. Sem nenhum tipo de problema. O meu problema é gravar vídeo sozinho, cara. Eu não consigo fluir falando em vídeos nas quais eu faço esses vídeos sozinho, tá bom? Espero que vocês entendam e muito obrigado. Valeu.